Bom dia, Ju. Vamos esperar as pessoas entrarem, tá, Ju? Leila, bom dia. Que bom ter aqui você de novo conosco. Vou pedir para vocês verem para mim o som, a imagem, se tá tudo ok. Vamos aguardar, tá, Leila? As pessoas entrarem para a gente começar. Que ótimo. O som também, né, Leila? Oi, Edileuza, bom dia. Marinho, bom dia. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Muito feliz da parceria de vocês também todos os sábados. Ótimo. Ótimo, excelente. Vamos só esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Aí a gente já começa, tá bom? Roberto, bom dia, obrigada pela parceria também, está aqui com a gente. Vamos só esperar entrar mais algumas pessoas e aí a gente já começa, fazemos a nossa meditação de presença para a gente iniciar a nossa live. Tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho das leis da vida, né? As leis naturais da vida com um olhar sistêmico, com um olhar dentro da constelação. Eu acho que vocês receberam o meu convite, né, para a gente participar, para vocês participarem. Cláudia, bom dia. Do workshop que a gente vai fazer agora dia 26 e dia 3. É linda, né? É linda. E eu queria convidar vocês também para participar do workshop que vai ser no dia 26 de setembro e dia 3 de outubro. Na verdade, a gente vai fazer vários exercícios sistêmicos, né? São várias constelações praticamente, né? A gente vai abordar todas as bases, né, da constelação, que eu acho que é importante para todos nós. E eu convido vocês a participarem do nosso workshop. Cláudia, tá na Espanha, né? Boa tarde. E depois, se vocês quiserem mais algumas informações, tá dentro do meu Instagram ou mesmo dentro do meu WhatsApp também, a gente pode estar conversando e eu explicando para vocês como é que vai ser o nosso workshop. Eu e a doutora Marta, né, a gente vai fazer uma abordagem desde o nascimento até a vida presente, né, são vários exercícios, então é bem interessante e eu espero que vocês aproveitem também. Bom dia, Lê. Bom dia, Carla. Bom dia. Vamos começar então fazendo a nossa meditação de presença. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem profundamente pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. Respirando pelo nariz, soltando pela boca. E eu espero que vocês estejam presentes aqui, nesse momento, nessa live, em tudo que você faz, se desconectando do passado, do futuro, e estando aqui e agora para a gente falar um pouquinho das leis da constelação familiar, as leis naturais da vida. A maioria dos problemas não existem no agora,
Então, eu vou pedir para vocês respirarem profundamente e vai baixando todas as suas defesas para poder aproveitar esse momento de forma consciente, acordado e atento. Relaxa seu corpo, seus braços e baixe todas as suas defesas. Saia do piloto automático e baixe todas as suas defesas. Baixe todas as suas defesas e observe a abundância à sua volta. Deixe por alguns minutos todas as preocupações lá para fora, lá do lado de fora, porque este momento é muito especial e é um momento seu. Este é o seu agora, então esteja nele, presente no aqui e no agora. Respire profundamente e repita em voz alta: eu estou presente no aqui e no agora. Eu estou presente no aqui e no agora. Mais uma vez, eu estou presente no aqui e no agora. Respirem profundamente pelo nariz, soltem pela boca, se sintam presente, perceba seu corpo, seus sentimentos, as suas emoções. Respire. No momento de vocês, eu vou pedir para vocês abrirem os olhos, se conectarem aqui conosco para a gente começar a nossa live. Falando um pouquinho das leis da constelação, né? Já tivemos a oportunidade de comentar a esse respeito, né, em algumas outras lives também, mas hoje eu decidi realmente fazer um comentário mais aprofundado sobre as leis, porque na verdade a constelação sistêmica familiar ela é regida por essas 3 leis. A constelação familiar ela foi criada pelo Bert Hellinger, que é um alemão, há muitos anos atrás. Isso é muito difundido, né, na Alemanha, em toda a Europa. Agora no Brasil que isso está se tornando mais presente, embora algumas pessoas ainda desconheçam, né, a prática da constelação familiar. Como a constelação é um processo, né, um tipo de uma terapia em que realmente traz a gente para a compreensão de algumas situações, dentro da constelação a gente olha simplesmente as 3 leis. Na verdade a gente olha o contexto todo, né, a gente olha o indivíduo como todo, né, como físico, como mental. Mas existem essas 3 leis que a gente deve observar não só dentro da constelação, porque quando a gente trabalha dentro da constelação familiar, a gente observa sim essas 3 leis, né, que são a base realmente para a gente fazer a harmonia do sistema. E não só dentro da constelação, quando as pessoas conhecem o processo de constelação, participam como representante ou até mesmo participam sendo constelados, eu levo isso a todos, né, para o entendimento, porque isso vai para a prática do dia a dia e a gente deve observar todas essas leis dentro da nossa realidade. Então, a gente precisa sim ter compreensão, ter o entendimento, para que a vida da gente flua de uma forma mais tranquila, né? Para que a gente tenha um caminhar mais tranquilo, mais leve e em conformidade com o nosso destino. Então, entendo que é interessante olharmos para tudo isso, né? Porque o desrespeitar essas leis significa desarmonizar o sistema familiar, né? E criar os emaranhados e os conflitos que a gente chama né, dentro da constelação.
Então é importante que vocês tenham esse entendimento. Até algumas pessoas aqui já participaram da minha constelação, sabem, né, presencial, sabem como é que funciona. Eu, em todas as minhas constelações, eu faço questão de explicar sobre as 3 leis, porque as pessoas ficam mais abertas e conseguem compreender o que pode estar realmente em desarmonia dentro do seu sistema familiar. Então é importante sim que a gente tenha conhecimento dessas 3 leis e que a gente observe essas 3 leis no nosso dia a dia, né? No nosso caminhar, dentro do sistema, com nossos pais, com nossos filhos, porque é isso que rege, inclusive, os nossos relacionamentos, né? Não só familiar, mas o contexto geral, né? Com as pessoas que nos rodeiam. E a gente, a partir do momento que a gente tem entendimento dessas leis, a gente começa a observar que algumas coisas ficam mais claras, inclusive no nosso caminhar, né? Para que a gente tenha um destino mais feliz, né, mais íntegro, né, mais equilibrado, mais leve, né? Então a gente tem que fazer da nossa vida uma forma dela ficar mais leve para que a gente possa atender os nossos objetivos, os nossos propósitos, para que a gente consiga administrar nosso tempo. Então tudo isso faz parte do nosso dia a dia, né? E quando a gente abre uma constelação, a gente observa tudo isso, né? A gente observa o indivíduo de uma forma ampla, né? A gente tem um olhar dentro de um inconsciente individual que se manifesta, dentro de um inconsciente coletivo que também se manifesta, mas a gente também não pode deixar de lado o inconsciente familiar, que também se manifesta presente na vida da gente. Quando nós nascemos, a gente nasce com todas as características, né, da família, né, e a gente acaba absorvendo, inclusive, as crenças, né, a gente acaba absorvendo todo o comportamento do sistema familiar. Então, a gente não adquire só todas as características genéticas, né, a gente adquire também os valores, as virtudes da família, né? Então é interessante que a gente observe que tudo se comunica, tudo conversa, né, dentro do sistema familiar de uma forma íntegra. E quando isso sai do equilíbrio, né, que a gente chama dos conflitos e dos emaranhados, é que a gente deve observar para a gente colocar as coisas dentro do seu devido lugar. Então, falando um pouco da constelação, né? A constelação, quando a gente fala constelação sistêmica familiar, a gente lembra das estrelas, né? Geralmente eu faço essa observação, porque constelação todo mundo lembra das estrelas, né? Cada um tem o seu lugar, cada estrela tem o seu lugar, e fica muito mais fácil da gente visualizar, porque a constelação sistêmica familiar simplesmente cada um ter o seu lugar, né? Cada um tem o seu lugar dentro do sistema. E quando esse lugar não é obedecido ou quando as pessoas são excluídas, é que se criam, né, os conflitos e os emaranhados, né? Então a gente tem que observar dentro do nosso sistema familiar o que pode realmente estar em desarmonia, para que eu possa compreender algumas situações que ocorrem, né, para que a gente possa olhar para frente, né? A gente tem algumas pessoas que têm a necessidade de ficar olhando muito para trás, para tentar compreender, né, o que aconteceu lá atrás, para justificar o presente, e a gente acaba esquecendo, né, de viver o aqui, o agora. Eu comento sempre isso com vocês, né, a esse respeito da importância de estarmos sempre no nosso presente, para a gente poder garantir o nosso equilíbrio emocional, né? Se você está preso no passado, se você está preso no futuro, isso realmente acaba te tirando do equilíbrio. Então, por que não, né, a gente ter conhecimento dessas leis e começar a observar no dia a dia o que eu posso fazer de diferente
para que as coisas começem a ficar alinhadas e que eu possa seguir o caminho da felicidade. Então, a primeira lei que a gente costuma falar é a lei da ordem, né? Eu acho que todos têm o seu lugar, né, dentro do sistema e a precedência ela prevalece. Então, quem nasce primeiro tem autoridade, né, sobre aqueles que nascem depois. Então, tem uma prevalência sobre os demais. Então, por exemplo, o pai, mãe, os avós, eles são maiores, né, que nós enquanto filhos. Então, eles devem ser obedecidos, sim, dentro do sistema, pelo seu tamanho, seu conhecimento, por todo o conteúdo que ele já absorveu lá no passado e que está nos passando agora para o presente. Então, avó, bisavô, tataravô, eles são maiores que a gente, né? Pai, mãe, e a gente é pequeno. Então, eles têm realmente um valor maior dentro do sistema. Com relação aos filhos, aos irmãos, né? O filho mais velho, ele tem prevalência sobre o segundo filho, sobre o terceiro filho, e assim sucessivamente. É sempre de uma forma menor, né, que um pai, que uma mãe, com relação ao filho. Mas quem nasce primeiro tem prevalência sobre aqueles que nascem depois. Então, essa é uma das leis que a gente deve obedecer, que a gente deve respeito às pessoas que vieram primeiro antes da gente. Então, aqueles que vieram primeiro têm realmente prevalência e autoridade sobre aqueles que vieram depois. Falando de irmãos, né, simplesmente, né, o mais velho, não que ele tenha tanto tamanho, tanto quanto de um pai ou de uma mãe, mas ele tem um pouco, né, um tamanho um pouquinho maior do que os irmãos seguintes, né? Então ele tem realmente uma autoridade um pouco diferenciada dos outros irmãos. Embora dentro da constelação eu sempre costumo colocar todos dentro de uma mesma linha, né? Eles não têm, né, tanto tamanho tão diferente um do outro dentro do sistema. Mas no dia a dia a gente tem que observar isso, que aqueles que vêm primeiro, eles têm prevalência sobre aqueles que vêm depois. Então que a gente observe isso, essa é uma das leis que a gente deve tomar atenção, né, de reverenciar pai, mãe, avó e todos os antepassados. Eles são maiores que a gente, né? Então a gente deve respeito a eles e gratidão, né, por aquilo que eles nos ensinam e aquilo que eles nos trouxeram, porque sem eles a gente não estaria aqui, a gente não teria a vida que a gente tem. Então, eu costumo dizer que dar a vida é maior que qualquer outro acontecimento, né? Então, a gente tem sim que observar, né, e realmente dar valor para as pessoas que são maiores que a gente dentro do sistema, que são aqueles que vieram antes da gente. A outra lei que a gente sempre comenta é a lei do pertencimento, né, o direito de pertencer. Todos nós temos um lugar dentro do sistema, né, dentro da constelação que a gente comentou, cada um tem o seu lugarzinho, e quando essas pessoas não têm o direito de pertencer, né, ou porque foram excluídos por algum motivo, né, ou realmente não foram reconhecidos dentro do sistema por qualquer situação, porque isso pode acontecer, com certeza, aí criam-se sim os emaranhados, e as pessoas que não são pertencentes, que não se sentem pertencentes, né, elas acabam se voltando, né, para o grupo através de representações, né? Então, que a gente costuma olhar isso dentro da constelação, né? O que pode ter acontecido, né, dentro do seu sistema familiar, que existe uma representação. Então, pode ser um aborto, né? Pode ser um pai ou uma mãe que foram excluídos dentro do seu sistema familiar, um tio, uma avó, um avô. A partir do momento em que você exclui essa pessoa do seu sistema, inconscientemente ela se reconduz para o seu sistema, através de representações.
Então é isso que a gente observa dentro da constelação familiar, né? O que pode ter realmente de exclusão dentro do seu sistema, que está se fazendo representar ou através de uma pessoa, ou através de uma doença, ou através de algum acontecimento. Quando a gente abre a constelação e a gente percebe, né, que existem essa possibilidade de alguém estar representando alguém que foi excluído, ou até uma doença que está se manifestando por conta dessa exclusão, o que a gente trabalha dentro da constelação é colocar a pessoa no lugar dela, né, e dar o lugar dela de coração, né? Não adianta a gente só verbalizar e dar o lugar para a pessoa dentro do sistema. É uma coisa que tem que vir de dentro do coração. A constelação familiar é um processo, né, terapêutico, onde você acaba compreendendo algumas coisas que podem estar acontecendo, você tem consciência disso e você acaba se processando, né, tudo aquilo que você tem que realmente acertar dentro do seu sistema familiar. Então a gente dá lugar, quando existe representação, a gente percebe que essa pessoa, né, está sendo representada por outra, né, ou por uma situação, a gente simplesmente olha para essa pessoa, né, dá o lugar para ela, eu vejo você, e a partir do momento que eu vejo você, eu tenho você no meu coração e você tem um lugar dentro do meu sistema. Então é isso que a gente tem que fazer no dia a dia, observar quem que eu posso estar excluindo do meu sistema, né? Que realmente eu não dei lugar dentro do meu sistema. Né? Todas as pessoas de herança biológica, ou mesmo as pessoas que entraram dentro do seu sistema através né, de um tio ou de uma tia, né, que casou com uma outra pessoa, essa pessoa já faz parte do seu sistema. Então, cada um tem o seu lugar e a gente deve respeitar o lugar dela. Então, é interessante que a gente dê lugar, sim, para essas pessoas, reconheça aí dentro do coração, não adianta só verbalizar e aceitar, né? Tem que ser de dentro para fora, dentro do coração. E o pertencimento também, quando a gente fala também dos abortos, né? Isso aparece muito dentro das constelações, às vezes até um aborto espontâneo, porque a partir do momento em que se é gerada a vida, né? Seja por alguns meses, né, algumas semanas, já existe um ser, né? Então, esse aborto também precisa ser integrado dentro do sistema e ser reconhecido como filho. Isso aparece muito dentro das constelações, porque as pessoas acabam tendo, né, essa vivência na vida através de um aborto espontâneo ou não espontâneo, e acaba excluindo, né, as pessoas do sistema. Quando, Edileuza, como assim exclui, né? Não entendeu? Quando você, por exemplo, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem irmãos, você simplesmente entra num conflito familiar e você fala, puxa, eu não quero nem saber mais do meu pai, não quero mais saber da minha mãe, não quero saber dos meus irmãos. A partir do momento em que você verbaliza isso e você não aceita eles dentro da sua vida, você está excluindo eles do seu sistema familiar. Então, quando você exclui eles do sistema familiar, eles vão se fazer presente através de outras pessoas que estão ao seu redor, né? E através de uma doença, às vezes, também, né? Então, é uma forma de falar assim, olha, eu tô aqui, você não quer olhar para mim, mas eu tô aqui e eu faço parte. De qualquer forma, essa pessoa vai se fazer presente na sua vida, né? De qualquer tipo de representação, ela pode se fazer presente na sua vida. Eu não sei se eu tirei a sua dúvida, Edileuza, se você não entendeu, pergunta novamente, eu exploro aqui, pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas também.
Quem conhece a constelação, quem já participou da constelação, eu acho que fica até mais fácil de compreender o que eu estou falando. Mas esse é um ponto extremamente importante. As 3 leis são extremamente importantes, mas a de pertencimento é muito forte, porque todos têm o direito de pertencer dentro do sistema, né? E o sistema, ele não reconhece as exclusões, não reconhece as exceções, né? Não reconhece os julgamentos. Por exemplo, Leila, um câncer, eu vou dar um exemplo só, tá, gente? Não é que isso venha a acontecer com todo mundo, porque cada um tem uma história, cada um tem um contexto, e a gente só consegue observar especificamente, individualmente, quando a gente abre a constelação da pessoa e a gente consegue compreender o que pode estar acontecendo. Por exemplo, um câncer, né? O câncer ele se manifesta provavelmente por alguma coisa que aconteceu lá no seu sistema, algum conflito que aconteceu com o seu bisavô, com o seu tataravô, ou com os seus pais, ou até mesmo com você. Isso a gente só consegue detectar quando a gente abre a constelação. Toda doença ela é psicossomática, ela tem uma abordagem emocional, né? Então, por isso que tô sempre trabalhando com vocês essa questão do equilíbrio emocional, para que a gente não trate isso e que isso não vire uma doença. Então, é importante que a gente cuide do nosso equilíbrio emocional, para a gente não somatizar emoções e aí isso se manifestar no corpo. Porque a partir do momento em que a doença se manifesta, você consegue enxergar. Então você começa a sentir dor, né? Você consegue observar algumas coisas que você não viu lá atrás, que você tinha que observar, que você tinha que ter dado lugar e que você não deu. Então, entenda que todas as emoções, elas fazem parte, ela é natural do ser humano e a gente tem que dar o direito delas se manifestarem, qualquer tipo de emoção. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria, todas as emoções fazem parte da gente enquanto ser humano. Então, nós temos sim que dar espaço para isso, né, para se manifestar. E algumas pessoas, né, tendem a absorver essas emoções e não verbalizar essas emoções. Então, vai guardando, 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 e isso de uma forma ou de outra, ela se manifesta. Pode ser através de uma doença, pode ser através de uma obesidade, né, a pessoa obesa, por vezes, ela guarda tanto, né, em termos de segredo, em termos de sentimentos, em termos de emoções, né, ela absorve tudo isso e ela não manifesta, ela não coloca para fora, ela não cuida, né, ela não faz nada para realmente colocar o equilíbrio, né, nas suas emoções. Aí isso vai se acumulando dentro do nosso organismo e de qualquer forma isso vai se manifestar. Eu não sei se eu te tirei sua dúvida, Leila. Se você quiser mais explicações também, você pode perguntar e a gente vai tentando aqui passar a informação para vocês. A Edileuza aqui, entendi sim, agora esclareceu até comportamentos de algumas pessoas, exato. Essa exclusão acontece consciente ou inconscientemente? Edileuza, na grande maioria, ela acontece de forma inconsciente, né? Mas pode ser sim que ela aconteça de forma consciente, né? Então, se for uma exclusão lá do seu sistema, do seu bisavô, do seu tataravô, né, da sua avó, e ela se faz presente hoje, né, pode ser que seja inconsciente. Isso ficou realmente dentro de você e essa pessoa está se manifestando de alguma forma porque precisa do lugar dela dentro do sistema. Então, pode ser consciente e pode ser inconsciente. A partir do momento que a gente abre isso dentro da constelação, as pessoas começam a perceber e até ficam mais atentos, né, para dar lugar a todas as pessoas dentro do sistema. Nós não podemos excluir ninguém, não podemos julgar ninguém, né? Então, devemos aceitar que eles fazem parte, sim, né, independente de acontecimento ou qualquer situação que venha, né, a ocorrer. A Kate Leusa, de novo, vem à tona a questão de esconder de si mesma as emoções menos aceitas na sociedade e na família.
Sim, é isso mesmo, né? Eu tô a todo momento trazendo algum assunto para vocês com um foco muito forte nessa questão das emoções, até por conta da minha profissão, né, como psicóloga, é, da gente ter o equilíbrio das nossas emoções, porque isso é realmente é importantíssimo, né, para a nossa saúde, para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente ser alguém diferente, alguém mais feliz lá na frente. Então, o quão é importante a gente olhar para dentro da gente, a gente buscar as respostas dentro da gente, né? Às vezes a gente tem dificuldade de fazer essa viagem interna, né? Porque a gente sabe que vai se deparar com um monte de coisa que a gente não está preparado, né? Mas é importantíssimo a gente se dar essa oportunidade de olhar dentro da gente e reconhecer, né, quais as nossas limitações, quais são os nossos valores, o que faz bem para mim, o que não faz bem para mim, né, da gente ouvir o nosso coração. Eu falo sempre disso, né, nos meus atendimentos, né, da gente ouvir o nosso coração e fazer aquilo que te faz bem, né, para você estar íntegro dentro do seu sistema, porque se a gente não está bem, a gente não consegue ajudar ninguém, né, e a gente também não consegue se relacionar a ninguém. E mais uma vez, a gente está falando dessas leis que são a base para os nossos relacionamentos, né, qualquer tipo de relacionamento, né, seja entre amigos, seja entre família, qualquer tipo de relacionamento, as 3 leis, elas fazem parte, né? Então, a gente não deve negar ninguém dentro do seu sistema, porque a gente sabe que eles vão se fazer presente de alguma forma, né? O direito de pertencer é de todos, e o sistema, ele não exclui ninguém, né? Ele vai se representar de alguma forma, né? Todos os nossos antepassados pertencem à nossa vida, todos eles precisam ter o lugar deles, né? Os nossos avós, os nossos bisavós, os filhos, né? Os filhos adotivos, os filhos legítimos de outro casamento, né? Também fazem parte. Então, os enteados, todos eles fazem parte, né? Tomar atenção também com relação aos abortos, de dar lugar, né? Eu tive, né, de repente uma pessoa teve um aborto, né? O primeiro filho foi um aborto, o segundo filho, né, ele nasceu, e aí você fala, poxa, eu tive um filho, e você esquece o aborto que você teve. Na verdade, você tem 2 filhos, né? Tem um filho que foi fruto de um aborto, e tem outro filho que se faz presente hoje na sua vida. Mas você tem 2 filhos, é importante a gente dar nome, inclusive, para essa criança. Quando eu abro as constelações e a gente percebe que isso existe, eu até oriento as pessoas a darem lugar, né, a esse aborto. Você é o meu primeiro filho, o meu segundo filho, independente da ordem em que ele veio a ocorrer, ele tem realmente o seu lugar dentro do sistema. Então precisamos sim dar lugar para eles, né? Às vezes até eu falo para as pessoas, compra um anjinho, dá um nome para esse aborto, né? Para se fazer presente mesmo, né? E essa criança perceber que ela tem o lugar dela, né? Porque se ela percebe que ela não tem, ela vai se fazer presente de uma outra forma, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso também. Aqui, se deparar com as próprias sombras, nosso lado menos bonito. A gente tem, né? Todos nós temos, né? Tem a luz e tem a sombra, né? Então a gente só tem sombra porque a gente tem luz, Edileuza. Pensa nisso. A sombra só existe porque a gente tem luz. Então, a gente precisa da luz e a gente precisa da sombra, né? E ela precisa estar do lado da gente e a gente precisa acolher ela também, né? Sim, é bem forte, é profundo, com certeza. Então veja da importância de darmos lugar a todas as pessoas dentro do nosso sistema.
até alguns acontecimentos, né, que venham a ocorrer dentro do seu sistema, né, essa semana, né, constelei algumas pessoas e estou participando também de algumas constelações, e a gente percebeu, inclusive, né, que dentro dessa constelação tinha agiotas, né, dentro do sistema familiar. Então, pessoas que utilizavam-se do dinheiro para ganhar algo a mais em cima de outra pessoa. E na verdade, essas pessoas que utilizaram-se dos agiotas, eles se sentiram menos, né? E se sentiram atingidos, né, negativamente por essas pessoas que utilizaram-se deles, né? Poxa, aproveitaram da minha situação de fraqueza, o agiota acabou tirando o meu dinheiro, né? Então, essas pessoas se sentem vítimas dentro do sistema, mas a gente precisa dar lugar, semin, também para essas pessoas, né, que de uma forma ou de outra participou e fez parte da situação familiar, né, dessa pessoa. Então, a importância da gente dar lugar, inclusive para essas vítimas, né, que foram vítimas dos membros do sistema, ou a gente dá lugar, inclusive, para as pessoas que agrediram, né, os membros do sistema, né, dando o lugar dele, que ele fique no lugar dele, que ele fez o papel dele no momento certo e tá tudo certo, né? Eu vejo você, entendo o que aconteceu e tudo bem, né? Mas você deu o lugar para essa pessoa dentro do sistema. Aqui, sim, a sombra faz parte e é até bonita quando a gente aceita, exato, né? E é importante a gente lembrar que a sombra só existe porque a gente tem luz, né? Então, se a gente não tem luz, a sombra não existe. Então, vamos acolher a sombra também, ela faz parte, né? Então, temos consciência de tudo isso. Então, eu já falei da lei da ordem, né, em que cada um tem o seu lugar, né, e que as prevalências são maiores, né, que a gente deve obedecer ao tamanho daqueles que vieram antes da gente e a gente reverenciar aqueles que vieram antes da gente, agradecendo a vida que eles nos deram. Falamos agora da lei de pertencimento, né, que todos nós temos um lugar, né, independente do que aconteceu, de qualquer situação, né, todos se fazem presentes dentro do nosso sistema. E agora é a lei do equilíbrio, né, entre o dar e receber, né, a gente sempre acha que se a gente dá, o outro se sente em dívida com a gente porque precisa nos dar alguma coisa também. Então sempre fica essa questão de dívida um com o outro, né, entre o dar e receber. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente precisa equalizar, né, esse dar e receber, e ele precisa ter o mesmo tamanho. Tem que dar e receber igualmente, né, dos dois lados. Se eu dou, né, que você não fique esperando nada do outro lado e que o outro também não se sinta em dívida com você. Então, isso a gente tem que observar em todos os aspectos, né? Com relação ao marido, com relação ao vizinho, com relação ao amigo, né? Da gente não se sentir em dívida, né? E também não deixar com que a outra pessoa também se sinta em dívida com você, porque isso desarmoniza, né? Fica uma situação meio desconfortável para os dois lados e energeticamente as coisas não fluem, né? As energias não fluem, porque tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, sempre o dar e receber tem que ser em equilíbrio, né? Quando a única coisa que realmente não tem essa questão do dar e receber, né? De receber, de ter que receber do outro, são os pais, né? Somente os pais dão, né, para os filhos e os filhos recebem. Então, os pais, eles são eles têm realmente a função em dar para os filhos, né, tudo que eles precisam, né, em termos materiais, em termos emocionais, em termos de energia. Os pais dão tudo para o filho, né, e o filho não tem dívida nenhuma com os pais,
porque os filhos, eles vão fazer o papel deles de pais quando eles tiverem os filhos deles. Então a compensação, ela acontece quando os filhos terão os filhos deles. Então veja que a natureza, ela é perfeita, né? Então a gente dá de tudo para os nossos filhos em termos de valores, em termos de condições de crescimento, de desenvolvimento, de evolução. E o filho, ele vai fazer essa compensação daquilo que ele recebeu dos pais com os filhos deles. Então, veja que as coisas são, é um ciclo, né, que a gente deve obedecer. A compensação, ela acontece naturalmente. Então, os filhos, eles não vão exigir nada em troca de vocês, né? E a gente também não tem que se sentir em dívida com os filhos, né? E os filhos também não têm dívida com os pais, né? Eles vão fazer essa compensação lá na frente. Não esquecendo que, com relação à lei do equilíbrio, né? Existe isso, mas a questão da ordem, ela deve ser obedecida, né? Quando não existe filhos, existe uma outra forma de compensação, B. Na verdade, você está fazendo já a compensação, né, de uma outra forma. A partir do momento que você recebeu a vida, você está dando a vida para outras pessoas também, e você está acolhendo outras pessoas na sua vida que não são filhos, podem ser os sobrinhos, né? De qualquer forma, a gente acolhe e a gente retribui aquilo que a gente recebeu enquanto vida. Bom, eu já falei das 3 leis, eu acho que eu espero que vocês tenham compreendido e levado isso para vocês no dia a dia, para a gente observar. E até dentro da constelação, quando a gente fala a respeito dessas 3 leis, que foram, né, as 3 leis que o Bert Hellinger colocou como primordiais, né, para equalizar o sistema e harmonizar o sistema, e faz todo sentido, né? Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a constelar, quando a gente começa a observar, a gente já percebe que faz todo sentido. Quem participa sempre das constelações, né, até acabam entendendo e compreendendo o que pode estar acontecendo dentro de uma situação. E às vezes, né, agora, felizmente, né, as coisas estão se equalizando, né, dentro da nossa terra aqui, com relação à pandemia. Eu tô querendo voltar a fazer as constelações presenciais, mas quando eu fazia as constelações presenciais, as pessoas que participam das constelações como representantes, elas também acabam trabalhando essas 3 leis dentro do sistema dela, mesmo como participante, como representante, ou simplesmente só assistindo, elas já começam a absorver o conhecimento da constelação através da constelação de outras pessoas e traz essa vivência para a sua vida presente e para o seu contexto familiar. Acaba sendo uma terapia em grupo, né, onde todas as pessoas participam, assistem e também se integram dentro do contexto histórico, familiar dessa pessoa que está sendo constelada. E acaba criando-se uma egrégora e essas pessoas acabam até entendendo, por vezes, quando a gente abre uma constelação, entendendo o que pode estar acontecendo, né, com ela, né, ou até compreendendo também o que pode estar acontecendo com essa pessoa que está sendo constelada. E acaba ficando muito claro para a gente, né, essas 3 leis que são básicas dentro da constelação. É muito legal participar, né? A Meire participa sempre das constelações, né? Então ela já conhece e já sabe como funciona. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida para me fazer. Eu queria fazer uma meditação agora final junto com vocês para a gente poder fechar esse assunto. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Eu, no início da live, eu comentei a respeito do nosso workshop com a doutora Marta, inclusive ela está aqui assistindo, né? Eu convido vocês a participarem das nossas constelações. A gente vai fazer vários exercícios sistêmicos
Então, desde o nascimento, né, embrionário, então a gente vai trazer, vai levá-los até ao sistema, né, de renascimento, como um embrião, e a gente vai fazer o renascimento, né, de todas as pessoas que participarem. Depois vamos acolher, né, essa criança, vamos trazê-la para dentro da gente, vamos curar a criança, né, a nossa criança, colocar dentro do coração, vamos trazer, né, tomar pai, tomar mãe, vamos trabalhar a prosperidade e a abundância, porque a gente só consegue ter prosperidade e abundância quando a gente consegue identificar, né, a lei da ordem, né, em que o pai e mãe têm que estar dentro do nosso coração, que todos têm o seu lugar, que a gente consiga compreender tudo que aconteceu lá no passado, reconhecer os nossos antepassados e colocar tudo isso dentro do nosso coração. Então, tudo isso a gente vai fazer dentro do nosso workshop. E no final a gente vai fazer uma vivência também de gratidão, né, de prosperidade e abundância para a vida presente e a vida futura. A partir do momento em que a gente faz todos esses, harmoniza o sistema através dessas situações, né, de tomar pai, tomar mãe, tomar criança, de acolher, né, acolher essa criança desde o nascimento, reconhecer os antepassados, agradecer os antepassados, a nossa vida também fica mais leve, né, e em conformidade com o nosso destino também. Então, convido todos vocês a participarem do workshop. Se quiserem mais informações, entrem lá no meu Instagram, ou da doutora Marta, ou até no meu WhatsApp, para que eu possa passar mais informações para vocês. Será no dia 26 de setembro e no dia 3 de outubro. A gente dividiu em 2 dias, porque são muitas vivências de constelação que a gente vai fazer, então a gente não quer sobrecarregar, né, todos aqueles que participarão, porque realmente é um trabalho bem interessante e assim, que vai levar a gente para dentro da gente, vai mexer com as nossas emoções, então a gente precisa dividir em 2 dias para não ficar pesado e não virar realmente uma confusão de energia, né? Então, convido todos vocês a participarem. Bom, vamos fazer a nossa meditação, né? Eu vou fazer uma meditação do ser infinito hoje com vocês. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem profundamente. Cada dia são 3 horas, Edileuza, será das 14 às 17 horas. E eu e a doutora Marta, né? A doutora Marta vocês já conhecem, ela é ginecologista e obstetra, e ela que vai fazer a vivência, né, do renascimento, né, até por todo o conhecimento que ela tem dentro da área. Então, assim, é algo imperdível, né? Eu e a doutora Marta, a gente vai fazer esse exercício com vocês. Vou pedir para vocês respirarem profundamente pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. Vou pedir para vocês relaxarem, se tranquilizarem. E aproveite esse momento precioso, que é um momento de paz. Encontre o sentimento de paz dentro de você e visite o espaço onde está a sua felicidade. Ele está aí com você. A sua mente é abrangente e ela faz parte do seu corpo físico. Afaste da sua mente toda a confusão e volte a sua atenção para o seu interior, repleto de paz. E pense no estado mais profundo da consciência como um ser infinito. O ser infinito não tem que fazer nada. Ele já é tudo e engloba toda a nossa existência. Inspire e repita comigo em voz alta.
Eu sou o ser infinito. Solte a respiração lentamente e permita que a sua atenção siga o fluxo da sua respiração. Ignore o ruído mental, as palavras e os sentimentos que buscam a sua atenção. Mantenha o seu foco no espaço interno, tranquilo, e nas impressões sutis da sua consciência. O ser infinito é a fonte de toda a vida e está em harmonia com a consciência universal. E agora é o momento de você afirmar conscientemente o seu verdadeiro potencial. Você não tem que justificar as palavras ou resolver qualquer questionamento interno. Apenas pense de forma independente. Pense de forma infinita e faça a conexão com a consciência do seu potencial. Seu eu interior sabe o significado das palavras e ressona a alegria com a sua verdade, exata e literal. Seja verdadeiro, seja sincero com você e com todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. E lembre, a energia que você espalha é a mesma que você recebe. A energia que você espalha é a energia que você recebe. Inspire e repita comigo em voz alta. Eu sou o ser infinito e deixo que todos os problemas desapareçam sem contestação. Mais uma vez, eu sou o ser infinito e deixo que todos os problemas desapareçam sem contestação. Respirem profundamente, soltando lentamente pela boca. Mais uma vez, respirando profundamente pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. E no momento de vocês, eu vou pedir para vocês abrirem os olhos, irem voltando aqui para a nossa live, para a gente tirar nossa cartinha, nossa mensagem do dia. Eu queria saber se vocês estão bem, se está tudo certo, conseguiram relaxar, gostaram do conteúdo, das informações. Isso tudo eu trouxe para vocês hoje, nessa live de hoje, até para falar um pouquinho do workshop, para vocês entenderem o que vai acontecer nesse workshop, né? Porque a gente vai trabalhar essas 3 leis dentro de cada situação. Então eu achei interessante falar hoje a respeito das leis para darem até subsídios para vocês compreenderem o que vai acontecer no nosso workshop. Aí, Ale, a cartinha, o momento cartinha da Alessandra. Gente, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou tirar a cartinha porque a gente está quase com o nosso horário estourando aqui também. Gostou, Cláudia? Que bom, que bom. Que bom, Marinho, que você está fortalecido. Participa do workshop também, você vai adorar. Carla, obrigada. Ótimo, obrigada, Ná. Obrigada por você participar também, Ná.
Minha tia linda, maravilhosa, que eu tô com saudade, Ná. Precisamos nos ver. Ótimo, Renata, obrigada. E vamos lá para o momento cartinha. Colocando a energia de todos vocês. Obrigada, Cláudia, muito obrigada. Vou tirar aqui a mensagem. Aqui é a nossa mensagem. O oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Então, olha a mensagem de hoje com relação às nossas 3 leis. O oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Então vamos acolher todos, vamos respeitar a ordem, vamos fazer todos pertencentes e vamos dar equilíbrio à nossa vida, né? Às nossas vivências, né? As nossas realizações, né? Veja que nada acontece por acaso, né? Gente, gratidão por participarem da live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Coloquem lá as suas observações com relação à live e deem sugestões também para a gente estar trazendo sempre algum conteúdo interessante para vocês e que agregue, que a gente consiga evoluir junto, né? Porque a gente evolui junto. Gratidão, excelente fim de semana para todos vocês. Obrigada, espero vocês no próximo sábado, às 11 horas, e espero vocês também no nosso workshop, no meu e na doutora Marta. Eu acho que é uma oportunidade incrível para todos nós, né? Para mim e para vocês também, para a doutora Marta também, a gente vai estar aprendendo junto. Beijo, gratidão, vou ficar mais um pouquinho só para ler as mensagens. Obrigada, muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Ótimo, gostou, Lê? Que bom. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Dani. Obrigada, Ná. Obrigada por vocês fazerem parte. Malu, muito bom também estar aqui com você. Saudade de você. É isso aí, Edileuza. Falar sobre a sombra seria muito interessante, eu acredito. Verdade, posso trazer sim. Pode deixar. Eu vou dar uma pesquisada para a gente trazer alguma coisa a respeito, né? Que a sombra só existe se existe luz, então a gente tem que acolher a sombra e a luz, né? Faz parte da gente, né? Então é interessante, sim, vou trazer esse conteúdo pra gente, sim, Edileuza. Carla, beijo também, abraço por você participar. Obrigada, Lê. Obrigada, Dani. Feliz fim de semana para você também, Cláudia. Bom estar aqui. É verdade, Edileuza. Participa do nosso workshop, Edileuza, você vai amar, tenho certeza. Aí você vai conhecer um pouquinho mais da constelação familiar, que é realmente linda, maravilhosa. Obrigada, Lê. Tudo de bom para vocês. Gente, eu vou então desconectar, tá bom? Obrigada por vocês fazerem parte. Beijos.